aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Quero trocar experiências, eu quero. Quero falar muito da palavra de Deus, eu quero trocar experiências, eu quero falar com você, quero te ajudar, assim como essas palavras, primeiramente, elas também têm me ajudado. Que eu não sei se você sabe, mas antes da palavra ir até você, primeiro ela tem que vir até a mim. É engraçado isso, né? Porque Deus, ele primeiro, antes de falar com quem está ouvindo, ele fala primeiro com quem tem que falar. É doido isso, né? Mas enfim, se você gosta do conteúdo, se você gosta da palavra, se você gosta desses momentos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer e assim levar a palavra para muito mais pessoas. Não é não? Bora lá! Eu li para vocês o capítulo 3, versículo 20 de Efésios. E é engraçado, eu vou ler para vocês um trecho de uma aplicação para a vida, né, que é uma anotação que tem na Bíblia que eu leio. Efésios 3:20 nos ensina que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar, de acordo com seu poder que opera em nós. O poder é de Deus, mas opera através de nós. Então, precisamos cooperar com ele. Isso significa que precisamos ser ousados na nossa fé e nas nossas orações. Eu o encorajo a ampliar sua fé a novas esferas além das suas orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos mais altos. Uau! Ai, recentemente eu ouvi uma palavra falando sobre fé. Deus, ele nos criou e todos, vou repetir, todos somos filhos de Deus. Ele nos criou e ele colocou dentro de nós algo chamado fé. E a nossa fé, que é algo que existe em todos, ela pode ser transportada, transferida para aquilo que nós quisermos. Nós que somos cristãos, nós que seguimos a palavra de Deus, nós que seguimos o Evangelho, a nossa fé, ela é transportada para o Deus único, o Deus verdadeiro, para aquilo que a palavra de Deus, Bíblia, nos diz. Mas existem pessoas que transportam a fé dela para outras coisas. Elas estão erradas? Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Quem sou eu para julgar? É fé. E é engraçado porque, assim, a fé, ela move montanhas, né? Assim. E o que é a fé? Tem um livro que eu li quando eu era adolescente. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E é engraçado que esse livro, ele, na época que eu li, eu emprestei para uma... Eu era recém-convertida e eu emprestei para uma amiga, para ela ler, porque ela também ficou encantada. Eu fiquei encantada com o livro. E quando ela começou a ler o livro, ela mostrou para a pastora dela na época, e a pastora dela falou que aquilo era do diabo. Eu falei, e ela veio e falou isso para mim. Eu fiquei, assim, por muito tempo com medo. Olha como que são as coisas. Eu fiquei por muito tempo com medo, achando que eu estava indo contra Deus. Só que
depois de um tempo, quando você começa a ficar mais maduro, começa a estudar, analisar mais algumas coisas assim, você começa a entender algumas coisas que você fala assim, não é bem assim. E esse livro, eu voltei a ler ele de novo, mas agora com um outro olhar. Eu falei, peraí, eu vou ler ele de uma maneira mais técnica. E o Poder do Subconsciente, o livro que eu li, ele, resumidamente, eu entendi que ele fala sobre fé. Eu compreendi que aquelas pessoas que estão ali no livro, que dão os testemunhos, elas colocaram a fé dela em ação. Porque o que é a fé? É acreditar naquilo que ainda não existe. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. Isso é a fé. Então, quando eu vejo aqui que nós colocamos isso em prática, nós estamos exercendo a nossa fé. Quando você pega e olha aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem atua em nós? Não é Deus? Não foi Ele que colocou a fé em nós? Então, quando nós colocamos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, a fé, nós estamos trazendo à existência aquilo que não existe. Mas Deus, ele é tão poderoso, ele é tão soberano, ele é tão maravilhoso, que ele é capaz de fazer infinitamente mais. Olha que louco! Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aonde está o poder? Está em nós. Você sabia que o corpo humano, nós temos vários órgãos, e o órgão que a ciência até hoje tenta descobrir o mistério, porque eles falam assim que é muita coisa, é o cérebro. O subconsciente é algo fenomenal. E é através do subconsciente que muita coisa acontece. E eu acredito que a fé, ela tá implantada lá, sabe? No subconsciente. Então, quando eu vejo que Deus, que colocou isso em nós, esse poder em nós, Ele nos deu autoridade para pedirmos, para pensarmos, para trazermos à existência aquilo que ainda não existe. Ao mesmo tempo que Ele nos deu essa autoridade, que Ele nos deu essa capacidade, Ele também nos deu o livre-arbítrio. E quando Ele dá esse livre-arbítrio, o que acontece? Nós direcionamos. Se nós queremos colocar a nossa fé em ação no Deus Todo-Poderoso, ou se nós queremos fazer dessa fé de outras maneiras. Mas, presta atenção, quando nós colocamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, quando nós transportamos isso que não existe ainda e trazemos ela à existência, colocando como a raiz Deus Todo-Poderoso, Ele faz infinitamente mais
do que pedimos ou do que pensamos. Dá para entender? O mesmo Deus que colocou a fé dentro de mim, que colocou a fé dentro de você, que colocou a fé dentro dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, ele nos dá o direcionamento e ele nos guia para que a gente possa fazer a vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Por isso que ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Só que ele é justo. E ele fala: você tem um livre-arbítrio. Se você quer que eu cuide, eu cuido. Se você quer deixar a sua fé para os meus planos, eu faço. Mas se você quer ter fé em uma pedra, na natureza, em outras pessoas, em imagens, tudo bem. É o livre-arbítrio. Mas eu te digo que se você estiver atrelado à sua fé, à minha vontade, aos meus princípios, aos meus planos, eu faço infinitamente mais do que você me pede, do que você pensa. O que você tem trazido à existência? O que você tem colocado diante de Deus? A tua fé está atrelada a Deus, ao homem, às coisas, a imagens? Aonde está atrelada a sua fé? Que hoje seja um dia abençoado para você, um dia maravilhoso. Que você possa ter uma semana abençoada. E que você não esqueça de que Deus, ele é capaz, sim, de fazer infinitamente mais por você. Ele já fez, né? Basta você tomar a decisão. Você tem um dia lindo, abençoado. Até a próxima.